volta. A palestra tá cheia. Eu sou a Sofia, para quem não me conhece. Já estou na Vtex há mais de 5, 6 anos, acho. E faço parte hoje do time de Commerce Engineering dos Estados Unidos. Mas eu vim falar para vocês um case super relevante que a gente tem aqui no Brasil, junto com a Electrolux. Electrolux aumentou 50% as vendas das lojas físicas em apenas 10 meses. E eu queria trazer 2 convidados para contar um pouquinho para a gente como é que eles conseguiram esse resultado incrível. Vou começar pela Adriana. Adriana Orsi, ela é D2C Manager com experiência de mais de 10 anos. Porra, veio uma torcida incrível! A Adriana tem mais de 10 anos em e-commerce e mais de 15 no varejo e lidera hoje a operação de D2C da Electrolux. Desde 2019, já vem fazendo um trabalho incrível com o time. E o Marcos, por favor, Cítico, vem pra cá, com experiência de mais de 30 anos na indústria e no varejo, atuando nos últimos 14 anos em projetos de D2C, de automação, de transformação digital. Bom, vamos sentar um pouquinho aqui para conversar. Para iniciar, eu queria que vocês contassem um pouco sobre a Electrolux, sobre o D2C, para a gente ter um pouco de histórico para as nossas perguntas, para o nosso bate-papo. Cítico, por favor, fica à vontade. Tá bom. Obrigado pela oportunidade. Bom, eu vou falar um pouquinho aqui da Electrolux, né? Quem nós somos. Nós somos uma empresa global, líder em eletrodomésticos, né? E estamos transformando a vida das pessoas para o melhor há mais de 100 anos. Né? Nós estamos hoje em mais de 120 mercados diferentes. Estamos com 51 mil funcionários espalhados pelo mundo. Na América Latina, 9 mil. E aqui no Brasil, 7 mil colaboradores. Em 2022, um faturamento de 135 bilhões de coroas suecas, né, para a gente ter uma referência aqui, e mais de 60 milhões de produtos comercializados. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o D2C. A gente tem 10 anos de história, então, durante esses 10 anos, a gente tem bastante case de sucesso. Aqui eu vou focar um pouquinho mais no de hoje. Então, ano passado, a gente juntou a esse ecossistema que vocês estão vendo do D2C, todos os nossos canais, né? Então, a gente tem o Shop Club, tem o site das nossas marcas próprias, Electrolux e Continental, os nossos marketplaces, e as lojas físicas vieram para o time do D2C em janeiro do ano passado, e foi aí que a gente começou essa conversa de colocar o consumidor no centro e pensar como uma inovação on ou off. Legal. Bom, a gente sabe que o mundo online do D2C está cada vez mais estabelecido hoje em dia, mas segue ainda sendo um grande aprendizado como a gente conseguir digitalizar esse canal. Realmente se conectar com o consumidor de uma forma direta, às vezes sem o intermediário. É muito comum a indústria ter o distribuidor, o revendedor no meio do caminho. E vocês fizeram um trabalho incrível, mas expandiram, né? Quebraram essa barreira do mundo online e trouxeram essa digitalização para dentro da loja física. Eu acho que eu queria perguntar primeiro, como foi esse processo, né? Tipo, de trazer a transformação digital, de fazer todo esse entendimento, de falar, não, agora a gente tem que virar essa chavinha e tem que dar esse próximo passo, de sair não só do e-commerce, mas para dentro realmente da loja, todo esse processo. Legal. Como eu falei, as lojas vieram para a minha gestão aqui no Brasil em janeiro do ano passado. E meu background é muito e-commerce. Então, primeiro que eu fui fazer, analisar as lojas. Eu queria entender o que era, né? O que eram as lojas, quais são o faturamento histórico, etc. E ali eu comecei a ver muita oportunidade. E aí, primeira coisa, se a gente fizesse igual a gente sempre fez, a gente ia ter o mesmo resultado. Então, eu queria fazer diferente. E para fazer diferente, a gente tinha que ouvir o time da loja para a gente tomar algumas decisões, né? Não adianta tomar decisão só quem está dentro do escritório, atrás de um computador. Então, o primeiro que a gente fez foi fazer uma matriz RACE, então, com papéis e responsabilidades de todas as áreas, não só do D2C. Então, tem supply, tem marketing, tem ciclo de S&OP, tem um monte de coisa envolvida num processo que precisava estar todo mundo ok. Então, a gente fez uma matriz RACE, papéis e responsabilidades, teve um kick-off, uma reunião de kick-off para falar, pessoal, está todo mundo confortável dessa forma? Vamos seguir? Vamos seguir. E aí a gente pegou e desceu para o time de campo. Então tudo começou com processos. A gente foi estruturar os nossos processos para entender onde estavam nossas oportunidades.
Você falou um ponto muito importante, né? Tive que juntar todo mundo para todo mundo estar confortável, tá ok, para realmente iniciar uma preparação interna, então, para depois chegar no time de loja. E aí, Cítico, eu já implementei algumas operações omnichannels, já implementei a prateleira infinita, que é o que vocês estão usando dentro da loja do Sales App. E para mim o mais desafiador na implementação de uma operação omnichannel ainda são as pessoas. Ainda é mostrar que tem uma oportunidade do outro lado, que não é uma competição, é essa mudança de mindset e essa adaptação, né? Porque o ser humano tende a ser resiliente a mudanças, né? Tipo, tá confortável. Me conta um pouco como é que foi essa virada dentro da loja, como é que foi para o time de vendas ali, os vendedores que estão em campo. Ótimo. Bom, como a Adri falou, né? Então, em janeiro a gente fez a virada para o D2C e passamos basicamente o primeiro trimestre analisando os processos, né? Como a gente poderia se estruturar de uma forma melhor. E aí, em março, né, nós reunimos todo o nosso time de loja, todos os coordenadores em loja, para falarmos um pouquinho que nós não somos competidores. On e off se complementam, eles não são competidores. Só que mesmo assim as pessoas são resistentes, né? Porque você, pô, mas o cliente vai deixar de vir na minha loja, vai deixar de comprar, né? Como é que eu faço aqui agora? Minha meta não muda, né? Então, a primeira preocupação é como é que eu faço para entregar a minha meta de venda? Então, o primeiro grande insight é assim, ouvindo pessoas, nós percebemos que a preocupação é como que eu faço para o meu salário, para a minha variável, para a minha comissão não ser reduzida. Então, com esse site, o que nós fizemos? Nós fizemos uma revisão completa no processo de remuneração variável, né, do nosso time. Nós tiramos aqui a barreira do on e do off, ou seja, não importa onde ele vender, seja on, seja off, ele é remunerado por isso. E, principalmente, tiramos o teto máximo, ou seja, é a comissão infinita. Quanto mais ele vender, independente da origem, ele vai estar sendo remunerado. Né? E aí, obviamente, isso acaba engajando as pessoas, né? As lojas começam a vender, começam a entender que o online, de fato, é amigo, né? Ele não é um bicho de sete cabeças e ele faz essa internalização e o próprio coordenador de loja, ele vira um propagador da ferramenta do online dentro de loja. Então, acho que a grande questão é qual é o ponto de dor que a gente tinha, né? No nosso caso, na loja, que era a remuneração. E tirando essa barreira, a gente travou muita coisa, a gente começou a fluir a partir dali. Acho que esse é o primeiro insight que a gente precisa ter nesse caso aqui. Né? Queria complementar só uma coisa aqui. Então, falamos com os vendedores de lojas, os coordenadores, entendemos qual que era a dor deles. E aí depois a gente foi entender qual era a dor do consumidor em relação à experiência de compra da loja. Então, a gente viu que a gente tinha um problema na remuneração e a gente viu que a gente tinha um problema que as nossas lojas não são gigantes. Então, a gente precisava ampliar, a gente precisava que o consumidor saísse de lá com o produto Electrolux. Então, é para converter com a marca. Então, a gente tinha esse problema dos colaboradores e o problema do consumidor. E aí, nisso, a gente começou a conversar com a Vetex para trazer alguma solução, né, para a gente poder ajustar esses dois problemas. Tá? E também, quando a gente pensa, prateleira infinita, também tem a experiência da prateleira infinita. Né? Então, de novo, tem que ir na loja, tem que saber o que está acontecendo com a loja, tem que saber quais são as dores, tanto das pessoas que estão vendendo, quanto das pessoas que estão comprando. Isso foi muito importante. Eu acho que a mensagem principal aqui é aquele bom e velho ditado que a gente tem 2 ouvidos e uma boca. A gente tem que ouvir. A gente tem que realmente estar no campo, falar com as pessoas que vão estar manuseando a tecnologia, entender a dor do consumidor para sim propor um processo que tenha sentido e que a gente consiga realmente sair com uma experiência de sucesso. Bom, legal. Então, vocês fizeram essa mudança de mindset, vamos dizer assim, esse workshop para olhar mais de perto realmente qual era a dor que os dois lados estavam sentindo e adaptar essa experiência e como foi essa reação depois para o time, né? Tipo, o que teve que se mudar na própria loja como um todo, né? Tipo, você está colocando uma tecnologia nova, que não é um computador, mas como é que foi toda essa adaptação para eles também, depois de ter passado essa barreira financeira, vamos assim dizer? Vou falar um pouquinho o que a gente fez, e aí o Cítico complementa como foi para o time, tá? Bom, então a gente trouxe essa questão para a Vetex e a gente foi testar o Sales App, que o Sales App é a prateleira infinita,
que a VTEX já tinha, teve que adaptar um pouquinho para a gente, tá? Já estava 100%, mas era pouca coisa. Eu desafiei o Bruno e o Lucas ano passado no palco deles implementarem em junho, e eles implementaram. Obrigada, meninos, vocês foram excelentes. Então, eu cobro no palco, mas eu elogio também. E a gente começou a implementar em junho na primeira loja. E a dor que a gente tinha antes era que o consumidor queria passar o cartão de crédito numa maquininha. Então, por isso que o Sales App veio a calhar. Então, o Sales App ele tinha essa experiência de prateleira infinita, mas a gente passava a compra como se estivesse comprando da loja. Então, a experiência era completa. Então, quando a gente levou para a primeira loja, o coordenador foi mostrando em números e depois a gente foi melhorando. Mas conta um pouquinho como foi na loja, Cid. Certo. Bom, acho que a grande questão aqui é o seguinte, né? Nós temos 12 lojas espalhadas pelo Brasil inteiro, infraestrutura diferente. E quando eu falo de infraestrutura, eu estou falando de internet, luz, né? Muitas vezes a gente tem problemas de abastecimento, problemas de conhecimento, de acesso à tecnologia, né? Muita gente tem medo de tecnologia, acessar um computador, acessar um tablet, né? E a grande dificuldade é qual é o tipo de device que nós utilizaríamos dentro da loja, né? Então a gente foi testando vários modelos. Começamos com celular, né? Vimos que a experiência não era muito boa, era muito pequeno, o cliente não enxergava muito bem o que a gente estava falando, o que a gente estava oferecendo. Fomos para um desktop, não era legal porque é um balcão de vendas, então tinha que levar o cliente para o outro lado, não foi legal. Fomos para o notebook e, resumindo a história, fomos para um tablet, que é o que melhor se atendeu às nossas necessidades dentro de loja. Então, primeiro, escolhemos o device correto para aplicação dentro de loja, escolhemos a loja onde o coordenador tinha bastante facilidade, ou maior facilidade, para operar, né, com os meios digitais, né? Ajuda muito, facilita. E depois disso, obviamente, treino massivo, acompanhamento, né? O Lucas Botelho, que a Adri foi lá, deu treinamento, acompanhou os primeiros meses, né? Para quê? Para que a gente pudesse engajar todo o time e ver que a ferramenta funciona, que ela é confiável e ela traz o resultado, né? E aí, após isso, né, feito todo esse processo identificou o meio correto, identificou a loja correta, deu o treinamento, a própria loja virou um propagador desse processo, né? Porque aí ele entende o seguinte: bom, se eu não preciso ter minha loja totalmente abarrotada, posso ter uma loja mais clean. Ele entende que ele pode usar melhor a ferramenta e ele continua performando bem, continua ganhando a variável dele e é uma consequência, vira um ciclo virtuoso. E o mais legal de tudo isso é o seguinte, né? O cliente que entra numa loja hoje para comprar, sei lá, uma geladeira, sai com uma geladeira, com um fogão, com uma air fryer, ou seja, ele compra todo um mix completo que ele precisa, não só produtos como serviços também, né? Então, essa mudança efetivamente trouxe uma cultura de loja muito legal que faz com que a gente performe de forma exponencial. É muito legal ver o crescimento que todas as lojas têm mês a mês. Não, acho que com certeza. Aí você falou um ponto importante, que é vocês têm produtos desde pequenos até uma geladeira, né? Tipo, não tem como ter um chão de loja, às vezes, que consiga ter um estoque tão abrangente. A prateleira infinita, ela entra muito para auxiliar. Você sentiu... Eu queria que você contasse um pouco como é que é a experiência do lado do consumidor junto com o vendedor. Então, ele tem ali o tablet, ele tem todo o portfólio do site que vocês também têm ali. Como é que funciona essa estratégia para convencer o cliente? Porque alguns clientes ainda são compras bem detalhadas, vamos dizer. Você quer ver cada detalhe, né? Você tem que passar essa confiança. Eu acho que o vendedor, ele atua muito como um consultor nesse momento, né? Que o e-commerce acaba tendo essa dificuldade, mas que agora está combinado dentro da loja física. Como é que é um pouco esse processo da experiência pro consumidor também? Como que vocês adaptaram? Excelente pergunta. Nessa revisão de processos, nós identificamos o melhor cluster de produtos por loja. Então, toda loja que você vai, por exemplo, tem refrigeradores, tem fogões, lavadores, enfim, parte do portfólio. E quando um cliente vai buscar um produto específico, propriamente dito, que não seja desse cluster de produto da loja que ele está procurando, né, o vendedor puxa no tablet a prateleira infinita, mas ele tem um produto físico que é similar ao que o cliente está procurando. Então, isso facilita muito na explicação, na venda e na argumentação. Então, muitas vezes o que muda é uma capacidade, um feature específico de um produto, né, que aí ele vendo fisicamente o produto, vendo a qualidade, né, do que a gente está entregando, ele se sente mais confortável, né?
E no nosso caso específico, como eu falei no começo, como nós somos uma empresa tradicional no ramo de eletrodomésticos, né, o cliente confia muito na marca, confia muito, e ele está dentro do ambiente Electrolux. Acho que essa é a grande sacada. Então, dentro do ambiente Electrolux, todo o portfólio disponível, né, todas as ferramentas de comunicação com o cliente, porque isso é importante dizer, né, ele tem as mesmas informações, se o pedido foi aceito, o pagamento foi aceito, aonde está o pedido, se o pedido está sendo entregue ou não, se está sendo faturado, enfim. O cliente consegue acompanhar passo a passo o que está acontecendo. Então, credibilidade de marca, credibilidade do vendedor na explicação do produto que a gente está oferecendo, efetivamente. E todas as soluções que estão agregadas a esse pacote, né, que a gente tem aqui, acho que isso faz bastante diferença, né? Então, a questão da resistência do cliente não existe. É muito mais a resistência do vendedor do que do cliente. O cliente hoje está muito mais propenso a aceitar uma compra online do que era no passado. E no passado, 3, 4 anos atrás. Hoje é mais natural e que isso aconteça, né? Eu acho legal também compartilhar que a gente está com um stand aqui no final do Corredor E, e lá vocês podem ser os consumidores e terem essa experiência de consumidor. Então, a gente está lá para mostrar também a prateleira infinita. Tem um totem que vocês podem olhar os produtos. Tem alguns produtos pequenos, tipo esse copo maravilhoso, que vocês podem lá ver e comprar e levar o de vocês. Então, essa experiência que a Sofia perguntou aqui, passem lá, porque dá para vocês conhecerem mesmo para o próprio negócio de vocês, para saber como melhor fazer, como adaptar para o negócio de vocês também. Ótimo ponto. Pessoal, vamos lá visitar. A gente tem ali na Retail Area as áreas com diferentes soluções da Vetex, onde vocês podem ver ao vivo como realmente os clientes operam. E, Adri, me conta um pouco. Vocês têm algumas lojas que também são assistências, né? E vocês oferecem um benefício de você já poder, às vezes, se não ajustar, já comprar um novo ali. Vocês viram um aumento de fidelização do cliente relevante junto com a prateleira infinita dentro da loja? Foi algo que realmente mudou o atendimento, o relacionamento do vendedor com aquele cliente ou com a marca como um todo? A gente não tem hoje um funil de vendas igual tem no mundo online, né? Vamos ter esse ano, então é uma das novidades que a gente vai ter para a loja. Mas assim, a gente já vê que os clientes eles saem com mais produtos, porque nem sempre ele estava lá. Então, às vezes ele ia lá fazer qualquer tipo de assistência. A gente tem 4 lojas que são desse modelo mesclado. E essas lojas, eles entravam, às vezes tinha alguma coisa para comprar, mas às vezes eles se encantam com um copo desse, só que eles queriam o verde, não tem o verde. E aí a prateleira infinita vem para falar, putz, mas eu tenho diversidade de cor aqui para você. Então, com certeza, a relação com a marca melhora, porque, de novo, você converte para a marca Electrolux, né? Então, essa é a ideia, para você não precisar chegar em casa, pesquisar preço, pesquisar site, etc., e poder converter em outra marca ou qualquer outro site. Então, a ideia é sempre fidelizar a marca. Legal, você falou um ponto importante, né? Você converte para a marca Electrolux. Tem uma parte que fica intrínseca nessa operação, que são os dados, né? Tipo, vocês acabam conseguindo centralizar num único canal, tipo, realmente tendo uma operação omnichannel, para depois impactar esse cliente de uma outra forma, né? Tipo, realmente fidelizando o cliente junto com a marca Electrolux. Bom, tá bom. Então, a gente falou um pouquinho de dor, como vocês superaram essa dor, toda a parte de estratégia com os vendedores, como esse trabalho dentro de casa foi essencial para isso dar certo. Como é importante ouvir, não adianta só a gente, às vezes, implementar algo que a gente acredita que é verdade, sem saber de verdade qual a opinião do consumidor e de quem está na loja, né? Às vezes a gente imagina que é a solução correta, mas acho que só ouvindo de verdade o campo que a gente consegue ter essa percepção. E futuro, né? Que eu acho que é o principal. A gente está aqui vendo uma tendência de mercado cada vez maior de digitalização. Veio com B2C, B2B, D2C, agora uma unificação geral de todos os canais, com essa ideia sempre do consumidor como centro. O que vocês planejam para o futuro? Onde vocês acreditam que tem oportunidade ainda de crescimento dentro desse canal? Bom, a gente terminou de rolloutar para todas as lojas, acho que eu acabei não comentando isso até outubro, então todas as lojas já têm prateleira infinita, então isso não é mais futuro, isso já é passado, temos que trazer coisas novas. Então, acho que nosso papel como gestores das lojas é fomentar esse interesse de inovação.
Então a gente tem que trazer isso para as lojas, ou continuar ouvindo eles para a gente trazer coisas diferentes até para a gente. Então essas feiras também aqui, VTEX Day, é super importante para a gente aprender o que pode trazer, e com certeza a gente vai ter um ano bem incrível. O Cítico pode contar algumas novidades para esse ano, mas não vamos parar por aí, sem dúvida. No ano passado, a Adri desafiou, né, o Bote né, junto com... nossa, me esqueci o nome. Com o Bruno, desculpe, Bruno. Junto com o Bruno, né, a implementar a Prateleira Infinita. Esse ano aí, acho que tem 2 projetos muito legais, importantes, que é o Click and Collect, né, que a gente vai usar uma ferramenta, inclusive, também na VTEX, né, e o Ship from Store. Acho que esse é o nosso pipeline de projetos, né, imediato aí que a gente está buscando. E já na sequência é o funil de conversão, que a Adri comentou um pouquinho, né, que a gente precisa trabalhar nisso. E obviamente que esses processos aqui, né, que a gente está falando, a gente, de novo, vai repetir o modelo que está dando certo. Começa pequeno, né, testa, né, numa loja, aprende o que precisa fazer, corrige e vai evoluindo. Né? Então o Click and Collect, na verdade, ele já está nesse processo, ele já está ongoing, né, na nossa loja aqui em São Paulo. E se tudo correu bem aí, mais 1 ou 2 meses a gente começa a rolotar para outras lojas também. Que legal, vocês realmente vão implementar o Omni agora como um todo, né? A ideia no futuro um dia é ter pick-up também, é ter a retirada na própria loja, talvez fidelizar ainda mais, criar esse relacionamento. Eu acho que sempre a gente tem que tentar ao máximo dar a melhor experiência para o cliente, né? Eu acho que o importante é evitar falar o não. Se a gente tem a possibilidade de falar o sim, talvez às vezes dê trabalho para a gente conseguir criar todos esses processos internos, mas sempre focar em, tipo, trazer essa experiência realmente completa para ele, né? Você falou do Shipping from Store e do Click Collect, eu acho que é algo que está crescendo ainda mais. A gente sabe que a urgência, o tempo das pessoas agora é o principal bem, né, que a gente pode dar. E a facilidade de você ter o seu produto mais rápido, de você poder ir coletar, não, tudo bem, não quero agendar, né? Tipo, às vezes tem clientes que não tem nem a logística em casa para, tipo, receber o porteiro, alguma coisa desse tipo, eu vou coletar, não tem problema. Acho bem interessante essa alavanca que vocês vão trazer pensando no ano, e tenho certeza também que o funil de conversão para a parte de assistência vai trazer uma visão estratégica bem interessante para a Electrolux. Eu acho que o funil, ele traz dados para a gente tomar melhores decisões, né? Então, hoje a gente ainda está muito no feeling da loja em relação ao consumidor e a conversão em si, mas entre o consumidor chegar e a conversão, tem vários steps que a gente ainda não mapeia dentro da loja física. Legal. A gente ainda tem alguns minutinhos, pessoal. Alguém gostaria de fazer uma pergunta? Peraí, o pessoal está pegando Temos uma plateia enorme de Electrolux aqui hoje, que provavelmente não tem dúvidas, mas alguém tem alguma dúvida de como foi essa implementação, como foi essa evolução? Temos uma ali, ó, pessoal. Ali, ó, atrás do Jamal de Rosa. Alô? Olá, bom dia. Vou pedir só para você falar seu nome, falar de onde você é, se apresentar e aí pode fazer sua pergunta. Ok. Eu sou o André, sou do grupo SBF. Eu gostaria de entender, assim, vou fazer 2 perguntas, se me permitem. A primeira pergunta é quais foram as grandes motivações de levar o cliente para a loja, dado que a gente está realmente em mundo digital, período de pós-pandemia, em que a gente evoluiu muitos canais digitais, né? Quais são as motivações? Aí as motivações, exemplo, né? A gente está falando de margem, custo, frete, prazo ou provavelmente posicionamento de mercado. E a segunda pergunta, né? Levar o cliente para a loja. Quais foram as ações que vocês tomaram, né? E o que deu certo e o que deu errado nessas ações de levar o cliente para a loja? Bom, eu vou começar aqui, André, respondendo a sua pergunta, fazendo um comentário, né? Quando a gente fala de omnicanalidade, né, ou omnichannel, ele começa no físico, né? Porque a gente precisa de espaços físicos para poder operar o online.
Então, esse foi um dos motivadores, né? Nós temos hoje, nos autos, algumas categorias de produtos que nos beneficiam, né? Ter lojas próprias, lojas físicas. E nós também temos assistências técnicas, né? Que estão coladas junto com as nossas lojas, né? Então, independente de qualquer coisa, a assistência técnica já existia. Por que não aproveitar melhor, trazer uma experiência melhor para esses clientes que vão até uma assistência técnica, propriamente dita, né? E oferecer produtos novos, né? Quando esse cliente está buscando alguma solução complementar. Então, o primeiro step foi esse, na motivação, né? E o segundo ponto, que eu acho que é um ponto importante, é como levar cliente para a loja, né? Então, naturalmente, o nosso cliente ele já vai até a loja, porque ele precisa de um acessório, um consumível, né? Consumível aqui entenda um saco de um aspirador de pó, um filtro com purificador, coisas que são rotineiras, né? Que você usa nos seus produtos. E então, consequentemente, esse é um dos motivos que o cliente vai até a loja. Outro motivo é, obviamente, redes sociais, que nos ajudam muito nesse sentido. E o boca a boca, que acaba ajudando muito no nosso negócio, né? Então, esses são talvez os principais fatores aqui que nos ajudam nesse sentido. E uma motivação para a Electrolux, para a gente ter essas lojas, é de novo se colocar no lugar do consumidor. Então, se o consumidor ele quer estar numa loja, quer ver o produto, quer tocar no produto, tem para você também. Então, a ideia é a gente ver a dor do consumidor e completar o ecossistema em volta dele. Se ele está no digital, ele pode converter no digital. Se ele estiver no físico, ele pode converter no digital ou no físico, tanto faz. A loja acaba sendo um showroom, no fundo é isso, né? Então, o cliente vai lá, conhece o produto. Se ele não quiser retirar na loja, ele compra no online. Por isso que a prateleira infinita para nós é muito importante. Com certeza. Pessoal, eu queria te pedir, Cítico, para mostrar essa frase. Porque eu acho que essa é a mensagem final que todos deveriam sair daqui hoje. Queria que um de vocês lessem, porque eu acho que representa exatamente o que foi esse caso de sucesso de vocês. Essa transformação digital de trazer 50% a mais de receita para a loja em um período de 10 meses que é super curto. É um sucesso de projeto. Sofia, a gente tem uma frase que não está aqui, mas que a gente fala muito lá na Electrolux, que o óbvio tem que ser dito. Não é porque é óbvio que a gente não vai falar. Então, essas frases são bem óbvias, mas elas têm que ser ditas. Então, fazer tudo igual vai ter o mesmo resultado. Faça diferente, pense diferente, tá? Então, essa é um dos recados. E o outro o online e o físico, eles não são concorrentes, né? Eles são complementares, né? Eles se complementam. Então, as marcas deveriam se preocupar com o consumidor. Acho que essa é a mensagem final aqui. Queria agradecer a todos vocês, agradecer principalmente a Adriana e o Cítico que vieram compartilhar um pouquinho com a gente sobre esse caso. E acho que o principal pessoal, tirem uma foto disso. Tatuem na empresa de vocês, porque realmente o online e o offline têm que ser complementares. O consumidor tem que ser o foco principal. Obrigada. Sofia, eu queria só te dar um presente. Um copo da Electrolux para você poder, na sua próximo painel, beber uma água gelada. Obrigada, pessoal. Passem lá, final do corredor aí, por favor. Visitei o stand.